Empresário viúvo Ricardo paralisa ao ver sua mãe Joaquina gritando com a empregada Patrícia, que treme segurando sua bebê Ana Clara contra o peito. O dedo acusador da idosa, que usa um vestido de seda vermelho, quase toca o rosto da jovem, enquanto a criança chora sentindo a tensão. O lustre de cristal ilumina a humilhação cruel. Ricardo sente o sangue ferver ao ver sua pequena bebê chorando e a empregada sendo destroçada. Naquele instante, algo explode dentro dele e toma uma decisão que deixará todos em choque absoluto. Ricardo deu 3 passos decisivos em direção ao centro do salão e sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada quando questionou o que estava acontecendo ali. O empresário sentiu cada músculo do corpo se contrair ao presenciar aquela cena degradante, observando como sua mãe mantinha o dedo acusador apontado para Patrícia, que tremia visivelmente enquanto segurava Ana Clara contra o peito. A bebê choramingava baixinho, claramente perturbada pela atmosfera hostil que dominava o ambiente elegante da residência. Joaquina virou o rosto bruscamente ao ouvir a voz do filho, a expressão de raiva dando lugar a uma máscara de falsa preocupação maternal que Ricardo conhecia muito bem. "Ricardo, meu filho, que bom que você chegou mais cedo hoje", disse ela, ajeitando o colar de pérolas com um gesto nervoso. "Eu estava justamente resolvendo um problema sério com essa moça aqui. Você não imagina o que eu encontrei quando cheguei para visitar minha neta." O empresário não desviou o olhar da empregada, notando como ela mantinha a cabeça baixa, os ombros curvados em uma postura defensiva que falava mais alto do que qualquer palavra. Ana Clara se mexia inquieta nos braços de Patrícia, os dedinhos pequenos agarrando o tecido preto do uniforme, como se buscasse segurança. "Que problema, mãe? Explique exatamente o que está acontecendo aqui", insistiu Ricardo, mantendo a voz controlada, mas carregada de uma autoridade que Joaquina raramente ouvia dele. A matriarca suspirou teatralmente, como se fosse uma vítima incompreendida, e começou a tecer sua versão dos fatos com a habilidade de quem sempre soube manipular situações a seu favor. "Encontrei essa moça sentada na poltrona da sua falecida esposa, Ricardo. Aquela poltrona onde Marina costumava amamentar Ana Clara, onde ela passava horas lendo para o bebê ainda na barriga. E sabe o que essa funcionária estava fazendo? Assistindo televisão como se fosse a dona da casa, com minha neta no colo, agindo como se tivesse direitos que claramente não possui." Ricardo franziu a testa, processando as palavras da mãe com uma mistura de incredulidade e crescente irritação. Ele olhou para a poltrona mencionada, que permanecia impecável, sem sinais de uso recente, depois voltou a atenção para Patrícia. "Isso é verdade, Patrícia? Você estava assistindo televisão na poltrona da Marina?" A jovem empregada levantou os olhos lentamente, e Ricardo viu ali um medo que ia muito além do receio de perder o emprego. Era o medo de alguém que já havia sofrido injustiças antes e sabia como elas podiam se repetir. "Não, senhor Ricardo", respondeu ela com voz trêmula, mas firme na negação. "A Ana Clara estava com febre desde a manhã. Ela chorou muito e não conseguia se acalmar no berço. Eu tentei de tudo. Caminhei com ela pela casa, cantei, ofereci água, mas nada funcionava. Quando me lembrei de como a senhora Marina sempre se sentava naquela poltrona para acalmar a bebê, pensei que talvez o lugar familiar pudesse ajudar. E funcionou, senhor." Ela parou de chorar quase imediatamente. A televisão estava desligada o tempo todo. Joaquina soltou uma risada seca e desdenhosa, balançando a cabeça como se presenciasse uma mentira descarada. "Viu só, Ricardo? Ela admite que invadiu um espaço sagrado da nossa família. E ainda tem a audácia de inventar essa história de febre para justificar o comportamento inadequado." Ricardo se aproximou de Patrícia e estendeu a mão para tocar a testa de Ana Clara. A pele da bebê estava quente e úmida, confirmando imediatamente a versão da empregada.
O empresário sentiu uma pontada de culpa ao perceber que não sabia que sua filha havia passado mal durante o dia. Mais uma evidência de como sua ausência constante estava afetando sua capacidade de ser pai presente. Ela realmente está com febre, constatou ele, olhando diretamente para a mãe. Você ligou para o pediatra, Patrícia? A jovem assentiu rapidamente, visivelmente aliviada por ter sua versão confirmada. Liguei sim, Sr. Ricardo. O Dr. Henrique disse que é normal, por causa dos dentes nascendo, mas que se a temperatura passasse de 38,5 graus, era para levar ao hospital. Eu estava monitorando de hora em hora. Tenho tudo anotado na agenda, como o senhor sempre pede. Joaquina bufou com impaciência, claramente irritada por ter sua narrativa questionada. Isso não muda o fato de que ela ultrapassou limites, Ricardo. Essa moça precisa entender qual é o lugar dela nesta casa. Não pode simplesmente fazer o que quer, sentar onde quer, agir como se tivesse direitos que não tem. O empresário virou-se para a mãe, a mandíbula tensa, revelando uma irritação crescente que ele vinha reprimindo há meses. Limites? A senhora está falando de limites enquanto grita com alguém que está cuidando da minha filha doente com dedicação e carinho? Joaquina deu 2 passos à frente, assumindo uma postura ainda mais autoritária. Os olhos brilhando com uma indignação que parecia genuína em sua perspectiva distorcida da situação. Ricardo, você não entende a gravidade do que está acontecendo aqui. Essa moça está se aproveitando da sua ausência, da sua vulnerabilidade como viúvo. Ela age como se fosse parte da família, como se tivesse direitos sobre esta casa e sobre minha neta. Eu preciso proteger você e Ana Clara dessas investidas calculadas. As palavras da mãe atingiram Ricardo como um soco no estômago, não pela suposta revelação, mas pela crueldade fria e calculada com que ela atacava uma jovem que apenas fazia seu trabalho com amor e dedicação. Ele olhou para Patrícia, que havia abaixado a cabeça novamente, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto enquanto ela balançava Ana Clara suavemente, priorizando o bem-estar da criança mesmo em meio à humilhação que sofria. Patrícia, pode subir com a Ana Clara e descansar um pouco, disse Ricardo, sua voz carregada de uma gentileza deliberada, que contrastava drasticamente com o tom agressivo que sua mãe havia usado. E obrigado por cuidar tão bem dela hoje. Sei que não foi fácil. A empregada assentiu rapidamente, fazendo uma pequena reverência antes de se dirigir às escadas com passos apressados, claramente ansiosa para escapar daquele ambiente tóxico. Ana Clara havia se acalmado completamente nos braços de Patrícia. Um sinal claro de confiança e segurança que não passou despercebido por Ricardo. Quando os passos da jovem desapareceram no corredor superior, o empresário voltou toda sua atenção para Joaquina, que o observava com uma expressão expectante, como se aguardasse aprovação por sua suposta proteção da família. Mãe, precisamos conversar seriamente, disse Ricardo, caminhando até o centro do salão e parando de frente para ela. E quero a verdade completa sobre o que realmente aconteceu aqui hoje. Joaquina cruzou os braços, mantendo a postura defensiva, mas havia algo em seus olhos que sugeria uma leve preocupação com a firmeza inédita na voz do filho. Ótimo, porque eu também tenho muito a dizer sobre a forma como você está administrando esta casa e sobre os perigos que não consegue enxergar. Ricardo respirou fundo, organizando os pensamentos antes de fazer a pergunta que mais o incomodava. Há quanto tempo a senhora trata a Patrícia dessa forma? E não me venha com evasivas ou justificativas. Quero saber há quanto tempo você humilha a pessoa que cuida da minha filha. A pergunta pareceu pegar Joaquina desprevenida, como se ela nunca tivesse considerado que seu comportamento pudesse ser questionado ou classificado como humilhação. Como assim dessa forma? Eu trato todos os funcionários com a firmeza necessária para manter a ordem e a disciplina.
Sempre foi assim em nossa família, Ricardo. Você foi criado vendo seu pai e eu mantermos a autoridade adequada com os empregados. O empresário balançou a cabeça, sentindo uma mistura de frustração e decepção com a resposta evasiva da mãe. Firmeza é uma coisa, mãe. Humilhação, gritos e desrespeito são completamente diferentes. Eu ouvi a senhora gritando do outro lado da casa. Patrícia estava fazendo exatamente o que deveria fazer, cuidando da minha filha doente, e a senhora a atacou por usar uma poltrona. Joaquina soltou uma risada seca, como se a preocupação do filho fosse absurda e desproporcional. Você está defendendo uma empregada contra sua própria mãe? Ricardo, eu criei você melhor do que isso. Essa moça conseguiu manipular você em menos de 1 ano de trabalho aqui. Isso deveria ser um sinal de alerta, não motivo de orgulho. As palavras cortaram fundo, mas Ricardo manteve a compostura, sentindo que finalmente havia chegado o momento de estabelecer limites que deveriam ter sido colocados há muito tempo. Ninguém está me manipulando, mãe. Estou apenas enxergando a realidade pela primeira vez em meses. E a realidade é que desde que Marina morreu, eu me joguei no trabalho para fugir da dor. Acordo às 5 da manhã, volto depois das 10 da noite. Mal vejo minha filha acordada durante a semana. Ele fez uma pausa, olhando em direção às escadas por onde Patrícia havia subido com Ana Clara. Quem está cuidando dela quando ela chora de madrugada? Quem troca as fraldas, prepara as mamadeiras, dá banho, lê historinhas? Quem fica acordado a noite toda quando ela tem febre ou cólica? Joaquina abriu a boca para responder, mas Ricardo continuou antes que ela pudesse interromper. É Patrícia, mãe. Não sou eu que deveria ser, e definitivamente não é a senhora. É uma jovem de 24 anos que trata minha filha com um amor e uma dedicação que me envergonham, porque mostram o quanto eu tenho falhado como pai. A admissão dolorosa criou um momento de silêncio pesado no salão. Joaquina parecia genuinamente surpresa com a vulnerabilidade do filho, mas rapidamente recompôs a postura autoritária que sempre havia sido sua marca registrada. Ricardo, você está confundindo gratidão com permissividade, disse ela, sentando-se na poltrona em frente ao sofá onde o filho havia se acomodado. Claro que devemos reconhecer o trabalho dela, mas isso não significa que ela pode fazer o que quiser, agir como bem entender, desrespeitar as tradições e a hierarquia desta família. O empresário sentiu uma onda de cansaço emocional, percebendo que sua mãe simplesmente não conseguia ou não queria entender o ponto central da discussão. Mãe, a senhora já parou para pensar no que Patrícia deixou para trás para trabalhar aqui? Ela veio do interior de Minas Gerais, deixou a família, a mãe que está doente, os irmãos mais novos que dependem dela. Ela envia quase todo o salário para casa todos os meses para ajudar a sustentar a família. Joaquina desviou o olhar, claramente desconfortável com a humanização da empregada, preferindo mantê-la como uma figura abstrata e potencialmente ameaçadora. Isso é o trabalho dela, Ricardo. É exatamente para isso que ela é paga. Não podemos misturar sentimentalismo com relações profissionais. A resposta revelou uma frieza que chocou Ricardo, mostrando-lhe um lado da mãe que ele sempre havia preferido ignorar ou racionalizar. O trabalho dela é cuidar de uma criança, mãe. Mas não é trabalho amar essa criança. Não é obrigação acordar 3 vezes durante a madrugada quando Ana Clara tem cólica. Não é parte do salário cantar cantigas de ninar que a própria mãe dela cantava quando era pequena. Não é responsabilidade profissional chorar escondido quando a bebê está doente e com febre alta. Joaquina franziu a testa, parecendo genuinamente confusa com as informações detalhadas que o filho possuía. Como você sabe de tudo isso se mal está em casa? Como sabe que ela chora ou canta cantigas? Ricardo sorriu tristemente, percebendo que sua resposta revelaria ainda mais sobre sua própria negligência como pai. Porque nas poucas horas que passo aqui,
Eu observo, mãe, presto atenção nos detalhes. Vejo o cansaço nos olhos dela quando chego tarde da noite. Vejo o carinho genuíno quando ela olha para Ana Clara. Vejo o quanto ela se dedica, indo muito além do que qualquer contrato de trabalho exigiria. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Ana Clara havia parado de chorar lá em cima, provavelmente adormecendo nos braços de Patrícia. E o som do ar-condicionado central era a única coisa que quebrava a tensão do ambiente. Ricardo aproveitou o momento para organizar os pensamentos, sabendo que precisava tomar uma decisão difícil, mas necessária para o bem-estar de sua filha. Mãe, eu preciso que a senhora entenda uma coisa muito importante, disse ele, endireitando a postura e assumindo um tom mais firme. Esta é minha casa. Ana Clara é minha filha. E Patrícia não é apenas uma empregada qualquer. Ela é uma parte essencial e insubstituível da vida da minha filha neste momento. Joaquina endireitou a coluna, a voz carregando toda a autoridade maternal que havia usado durante décadas para controlar a família. Ricardo, eu sou sua mãe. Estou aqui para ajudar você, para garantir que tudo funcione corretamente nesta casa. Você não pode simplesmente me desautorizar dessa forma, especialmente na frente dos empregados. O empresário olhou diretamente nos olhos da mãe, vendo ali uma mistura de surpresa e indignação que revelava o quanto ela não estava acostumada a ter sua autoridade questionada. Eu não estou desautorizando a senhora, mãe. Estou estabelecendo limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. A senhora mora aqui porque eu permiti, depois que papai faleceu há 3 anos. Eu queria que tivesse companhia, que não ficasse sozinha naquela casa grande e vazia. Mas isso não lhe dá o direito de tratar meus funcionários com desrespeito ou de criar um ambiente tóxico na casa onde minha filha está crescendo. As palavras atingiram Joaquina como um tapa na cara, fazendo-a levantar-se bruscamente da poltrona, a indignação estampada em cada linha do rosto. Então é assim? Você vai escolher uma empregada em vez da sua própria mãe? Vai jogar fora décadas de amor e dedicação por causa de uma estranha que conhece há menos de 1 ano? Ricardo balançou a cabeça, mantendo a calma, apesar da provocação emocional. Não se trata de escolher entre pessoas, mãe. Trata-se de escolher entre o que é certo e o que é errado. Trata-se de justiça, de humanidade básica, de reconhecer o valor de quem cuida da pessoa mais importante da minha vida. Ele fez uma pausa deliberada, deixando as palavras penetrarem na consciência da mãe. A senhora já parou para pensar no que aconteceria se Patrícia decidisse ir embora amanhã? Quem cuidaria da Ana Clara enquanto eu trabalho 12 horas por dia? A senhora conseguiria assumir essa responsabilidade? A pergunta atingiu um ponto vulnerável que Joaquina preferia não considerar. Ela abriu a boca para responder, mas hesitou, claramente incomodada com a realidade prática da situação. Eu poderia contratar outra pessoa, disse ela finalmente, mas a voz soava menos convicta do que antes. Ricardo soltou uma risada sem humor, balançando a cabeça com uma mistura de incredulidade e tristeza. Outra pessoa que a senhora também trataria com o mesmo desrespeito? Mãe, o problema não é Patrícia. O problema é a forma como a senhora enxerga e trata as pessoas que trabalham para nossa família. Joaquina voltou a sentar-se, desta vez com menos rigidez na postura, como se o peso da conversa finalmente começasse a afetar sua armadura de orgulho e autoridade. Seu pai sempre dizia que eu era muito dura com os funcionários, admitiu ela, a voz mais baixa e reflexiva. Mas foi assim que fui criada, Ricardo. Na minha época, na minha família, havia uma separação muito clara entre patrões e empregados. Isso era considerado natural e necessário. O empresário assentiu, começando a compreender melhor as raízes do comportamento da mãe, embora isso não justificasse a perpetuação de um padrão tóxico.
Eu entendo de onde vem essa mentalidade, mãe. Mas os tempos mudaram. E mais importante do que isso, estamos falando de alguém que cuida da minha filha órfã de mãe. Não é apenas uma funcionária qualquer executando tarefas mecânicas. Naquele momento, como se convocada pela conversa, Ana Clara começou a chorar lá em cima. Não era um choro de birra ou manha, mas um choro de desconforto que imediatamente ativou os instintos paternais de Ricardo. Ele se levantou, preparando-se para subir, mas o choro cessou quase imediatamente, substituído por uma canção de ninar suave que descia pelas escadas como uma melodia angelical. "Ouve isso, mãe?", disse Ricardo, parado no meio do salão. Patrícia nem precisou que eu subisse. Ela já estava lá, já estava cuidando, já estava resolvendo. É isso que ela faz 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a senhora quer humilhá-la por sentar numa poltrona? Joaquina ouviu a canção por alguns segundos e pela primeira vez desde o início da conversa, sua expressão suavizou ligeiramente. Havia algo na voz de Patrícia que era impossível de ignorar. Uma ternura genuína que transcendia qualquer barreira social ou econômica. "Ela realmente parece se importar com a menina", admitiu Joaquina, quase contra a vontade. Ricardo sentiu uma pontada de esperança ao ver aquela pequena concessão da mãe. Não apenas se importa, mãe. Ela ama Ana Clara como se fosse sua própria filha. E Ana Clara corresponde a esse amor. A senhora já reparou como minha filha reage quando vê Patrícia? Como ela sorri, como se acalma instantaneamente? A canção lá em cima havia parado e o silêncio voltou a dominar a casa. Ricardo aproveitou o momento para fazer o que sabia ser necessário, mesmo que doloroso. "Mãe, eu preciso que a senhora faça uma escolha. Ou aprende a tratar Patrícia e todos os outros funcionários desta casa com respeito e dignidade, ou vai precisar procurar outro lugar para morar." As palavras saíram com mais dureza do que Ricardo pretendia, mas ele sabia que não havia meio termo possível naquela situação. Joaquina arregalou os olhos, claramente chocada com o ultimato. "Você está me expulsando da sua casa? Está me escolhendo entre uma empregada e sua própria mãe?" O empresário balançou a cabeça, mantendo a firmeza apesar da dor emocional que sentia ao confrontar a mãe daquela forma. "Não estou expulsando ninguém, mãe. Estou estabelecendo condições básicas de convivência. Não vou permitir que ninguém, nem mesmo a senhora, crie um ambiente tóxico na casa onde minha filha está crescendo." Joaquina ficou em silêncio por longos segundos, o rosto passando por uma série de expressões que revelavam o conflito interno entre seu orgulho ferido e a realidade da situação. Ricardo podia ver que ela estava processando não apenas suas palavras, mas também as possíveis consequências de suas escolhas. "Você está realmente falando sério?", perguntou ela finalmente, a voz mais baixa e vulnerável do que Ricardo havia ouvido em anos. O empresário assentiu sem hesitar. "Completamente sério, mãe. Eu amo a senhora, mas amo mais ainda minha filha. E Ana Clara precisa crescer num ambiente de respeito, amor e dignidade humana, não de hierarquias rígidas e tratamento desumano." Joaquina levantou-se lentamente e caminhou até a grande janela que dava para o jardim, observando o pôr do sol que pintava o céu de tons alaranjados e rosados. Ricardo permaneceu sentado, segurando a respiração, esperando pela resposta que definiria não apenas o futuro imediato, mas toda a dinâmica familiar dali para frente. O silêncio se estendeu por vários minutos, pesado e carregado de tensão emocional. Quando Joaquina finalmente se virou, havia lágrimas em seus olhos, algo que Ricardo não via desde o funeral do pai. "Seu pai sempre dizia que eu precisava aprender a ser mais flexível, mais humana", disse ela, a voz trêmula. "Ele dizia que minha rigidez um dia ia me custar as pessoas que eu mais amo.
Eu nunca dei muita importância para essas palavras dele, achava que era apenas o jeito suave dele de ver o mundo. Ricardo sentiu o coração apertar ao ouvir a menção ao pai. Um homem que sempre havia sido o mediador entre a firmeza da esposa e as necessidades emocionais da família. Talvez ele estivesse tentando nos preparar para momentos como este, disse Ricardo suavemente. Joaquina assentiu lentamente, enxugando os olhos com um lenço de seda que tirou da bolsa. Talvez ele soubesse que um dia eu teria que escolher entre meu orgulho e minha família. E talvez ele soubesse que, no fundo, essa nunca foi realmente uma escolha difícil. O empresário levantou-se e se aproximou da mãe, vendo nela uma vulnerabilidade que raramente se permitia mostrar. O que a senhora quer fazer, mãe? Joaquina respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas desconhecidas. Eu quero tentar, Ricardo. Quero tentar ser a pessoa que seu pai via em mim, a avó que Ana Clara merece ter. Mas você precisa entender que isso não vai ser fácil para mim. 70 anos de hábitos não mudam da noite para o dia. Ricardo sentiu uma onda de alívio e esperança, mas sabia que as palavras precisavam ser acompanhadas de ações concretas. Eu entendo, mãe, e estou disposto a ajudar no que for preciso, mas preciso que a primeira coisa seja uma conversa honesta com Patrícia. Ela merece um pedido de desculpas sincero pelo que aconteceu hoje. Joaquina engoliu em seco, claramente desconfortável com a ideia, mas assentindo lentamente. Pedir desculpas para uma empregada, isso vai contra tudo o que aprendi sobre como manter autoridade e respeito. O empresário colocou a mão no ombro da mãe, um gesto de carinho e encorajamento. Vai mostrar que a senhora é uma pessoa decente, capaz de reconhecer quando erra. Vai mostrar que valoriza a dignidade humana acima de orgulho vazio. E vai mostrar para Ana Clara, quando ela crescer, que admitir erros é sinal de força, não de fraqueza. As palavras atingiram Joaquina profundamente, fazendo-a perceber que suas ações não afetavam apenas o presente, mas também moldavam o exemplo que seria deixado para a neta. Está bem, disse ela, a voz firme apesar da dificuldade emocional. Vou falar com Patrícia. Vou pedir desculpas e tentar explicar que às vezes pessoas velhas como eu precisam de tempo para aprender coisas novas. Ricardo sorriu, sentindo que finalmente havia uma esperança real de mudança e reconciliação. Obrigado, mãe. Isso significa muito para mim e sei que vai significar ainda mais para Patrícia. Eles subiram as escadas juntos, os passos ecoando no corredor silencioso. Ao chegarem à porta do quarto de Ana Clara, Ricardo bateu suavemente. Patrícia, somos nós. Podemos entrar? A voz da empregada veio baixinha de dentro do quarto. Sim, senhor Ricardo. Eles entraram e encontraram Patrícia sentada na cadeira de balanço ao lado do berço, onde Ana Clara dormia tranquilamente, a respiração suave e regular indicando que a febre havia baixado. O quarto estava em meia penumbra, iluminado apenas pela luz suave do abajur em formato de lua. Patrícia se levantou imediatamente ao vê-los, a postura tensa revelando que esperava o pior. A febre baixou, senhor Ricardo, informou ela em sussurro. Ela mamou um pouco e dormiu bem. Acho que o antitérmico fez efeito. Ricardo assentiu, aproximando-se do berço para verificar a temperatura da filha. A pele estava fresca e seca, confirmando a melhora. Ele olhou para a mãe, que permanecia parada perto da porta, visivelmente nervosa. Joaquina respirou fundo, reunindo coragem para fazer algo que ia contra décadas de comportamento condicionado. Patrícia, disse ela, a voz mais suave do que a jovem jamais havia ouvido. Eu preciso falar com você. A empregada virou-se, surpresa com o tom diferente, mas ainda cautelosa. Sim, senhora Joaquina. A mulher mais velha se aproximou alguns passos, mantendo uma distância respeitosa, mas suficiente para que suas palavras fossem ouvidas claramente.
Eu vim pedir desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Não deveria ter gritado com você. Não deveria ter sido tão dura. Você estava fazendo seu trabalho, cuidando da Ana Clara da melhor forma que sabia. E eu fui injusta. Patrícia pareceu genuinamente chocada, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Suas mãos tremeram ligeiramente e ela olhou rapidamente para Ricardo, como se buscasse confirmação de que aquilo era real. Senhora Joaquina, A mulher levantou a mão gentilmente pedindo para terminar. Deixe-me continuar, por favor. Eu fui criada numa época muito diferente, com valores e comportamentos que hoje percebo que podem ser prejudiciais. Isso não justifica a forma como tratei você, mas explica por que foi tão difícil para mim reconhecer o valor do seu trabalho e do seu carinho pela minha neta. Ricardo observava a cena em silêncio, orgulhoso da coragem da mãe e tocado pela expressão de surpresa e emoção no rosto de Patrícia. Joaquina continuou, cada palavra parecendo custar um esforço considerável, mas sendo dita com sinceridade crescente. Você cuida da Ana Clara com um amor que eu não soube reconhecer antes. E mais do que isso, você trouxe estabilidade e carinho para esta casa num momento em que todos nós estávamos perdidos pela dor da perda. Por tudo isso, peço desculpas sinceras e espero que possamos começar de novo, com respeito mútuo. Patrícia tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, mas eram lágrimas de alívio e gratidão, não de dor ou medo. Obrigada, senhora Joaquina. A senhora não imagina o quanto essas palavras significam para mim. Eu nunca quis desrespeitar ninguém aqui. Eu só queria cuidar bem da Ana Clara e fazer meu trabalho da melhor forma possível. Joaquina assentiu, e pela primeira vez desde que Ricardo podia se lembrar, ela parecia genuinamente humilde. E sobre a poltrona e qualquer outro móvel desta casa, você deve usar tudo o que for necessário para cuidar da minha neta. Esta casa é o local de trabalho de vocês, mas também é o lar da Ana Clara, e ela precisa se sentir amada e segura em todos os cantos. A transformação era tão surpreendente que Ricardo sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas. Ele se aproximou de ambas as mulheres, sentindo que finalmente havia esperança real de que sua filha crescesse num ambiente saudável e amoroso. Obrigado, mãe, disse ele, abraçando Joaquina. E obrigado, Patrícia, por sua paciência e por tudo que você faz por nossa família. Ana Clara se mexeu no berço, emitindo um pequeno suspiro satisfeito, como se até mesmo dormindo pudesse sentir que a atmosfera da casa havia mudado para melhor. Os três adultos olharam para ela, unidos pela primeira vez por um objetivo comum, garantir que aquela criança crescesse cercada de amor, respeito e dignidade. Patrícia enxugou os olhos e sorriu timidamente. Se me permitem, eu gostaria de preparar um jantar especial hoje para celebrar esse novo começo. Joaquina sorriu de volta, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Seria maravilhoso, Patrícia. E se você me ensinar algumas das cantigas que canta para Ana Clara, eu ficaria muito grata. Quero aprender a ser uma avó melhor. Ricardo observou aquela troca com o coração cheio, sabendo que ainda haveria desafios pela frente, mas sentindo pela primeira vez, em meses, que sua família estava finalmente encontrando um caminho para a cura e para o crescimento. Enquanto desciam as escadas juntos, ele não podia deixar de pensar que Marina estaria orgulhosa da transformação que havia testemunhado naquela tarde e que finalmente ele estava cumprindo sua promessa de ser o pai que Ana Clara merecia ter. Sabe, Patrícia, disse Joaquina enquanto caminhavam em direção à cozinha, eu gostaria muito de conhecer melhor sua história, sua família. Se você se sentir confortável para compartilhar, claro. A jovem empregada sorriu, ainda um pouco tímida, mas visivelmente mais relaxada. Eu adoraria contar, senhora Joaquina.
e também gostaria de ouvir histórias sobre o Sr. Ricardo quando era pequeno, para poder contar para Ana Clara quando ela crescer. Ricardo riu, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Cuidado com o que pede, Patrícia. Minha mãe tem histórias muito constrangedoras sobre minha infância. O som de suas risadas ecoou pela casa, misturando-se aos ruídos familiares da vida doméstica, criando uma sinfonia de normalidade e felicidade que havia faltado por muito tempo. Enquanto Patrícia começava a preparar o jantar e Joaquina a ajudava, fazendo perguntas genuínas sobre temperos e receitas, Ricardo subiu mais uma vez para verificar Ana Clara. Encontrou sua filha acordada, brincando silenciosamente com os próprios pezinhos, os olhos brilhantes e alertas, sem sinais da febre que a havia incomodado durante o dia. "Oi, princesa", sussurrou ele, pegando-a no colo. "Papai está aqui. E sabe de uma coisa? Acho que nossa família finalmente está aprendendo a ser uma família de verdade." Ana Clara olhou para o pai com aquela seriedade peculiar dos bebês, como se entendesse a importância do momento, e depois deu um de seus sorrisos banguela que derretiam o coração de Ricardo. Ele a beijou na testa e desceu com ela, sabendo que aquela noite seria diferente de todas as outras. Seria a primeira noite em que todos os membros da casa se sentariam à mesa como uma verdadeira família, unida pelo amor, respeito e pela promessa de um futuro melhor. Ao entrar na cozinha com Ana Clara no colo, Ricardo encontrou Patrícia e Joaquina trabalhando lado a lado, conversando baixinho sobre receitas e ingredientes. A cena era tão natural, tão harmoniosa, que por um momento ele teve que piscar para ter certeza de que não estava sonhando. "Posso ajudar em alguma coisa?", ofereceu ele, ajeitando Ana Clara para que ela pudesse ver as duas mulheres. "Pode sim", respondeu Patrícia com um sorriso. "Pode ficar aí com a Ana Clara e nos contar como foi seu dia no trabalho. Faz tempo que não temos uma conversa de família de verdade." Ricardo se acomodou na banqueta alta da cozinha, Ana Clara no colo, e começou a contar sobre sua rotina, seus projetos, seus desafios. Era a primeira vez em meses que ele se permitia falar sobre trabalho sem que isso fosse uma forma de escapar da realidade doméstica. Pelo contrário, estava compartilhando sua vida profissional como parte integrante de quem ele era como pessoa e como pai. Joaquina ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes e oferecendo insights baseados em sua experiência de décadas ao lado do falecido marido nos negócios da família. Patrícia contribuía com observações práticas sobre como as longas horas de trabalho de Ricardo afetavam Ana Clara, mas sempre de forma construtiva, sugerindo pequenos ajustes que poderiam melhorar a rotina familiar. A conversa fluía naturalmente, pontuada pelos sons da cozinha e pelos balbucios ocasionais de Ana Clara, que parecia fascinada por estar no centro de toda aquela atenção amorosa. Ricardo percebeu que aquela era exatamente a atmosfera que Marina sempre havia sonhado para sua família. Um ambiente onde cada pessoa era valorizada e ouvida, onde os problemas eram discutidos abertamente e as soluções buscadas em conjunto. Quando finalmente se sentaram para jantar, Ricardo fez questão de que Patrícia se juntasse a eles à mesa, não como empregada, mas como membro integral da família. Joaquina, que em outras circunstâncias poderia ter protestado contra a quebra de protocolo, foi a primeira a puxar uma cadeira para a jovem. "Patrícia, sente-se aqui ao meu lado", disse ela calorosamente. "Quero que me conte mais sobre sua cidade natal e sobre como aprendeu a cozinhar tão bem." Durante o jantar, as barreiras sociais que haviam definido os relacionamentos naquela casa por tanto tempo continuaram a se dissolver. Eles riram juntos, compartilharam memórias, fizeram planos para o futuro.
Ana Clara, sentada em sua cadeirinha alta entre o pai e Patrícia, parecia absorver toda aquela energia positiva, sorrindo e balbuciando como se quisesse participar da conversa. Foi Joaquina quem, no final da refeição, fez a observação que capturou perfeitamente o significado daquele momento. Sabe, Ricardo, sua esposa sempre dizia que uma família não é definida apenas pelo sangue, mas pelo amor e pelo compromisso mútuo. Olhando para nós três aqui hoje, cuidando da Ana Clara juntos, acho que finalmente entendo o que ela queria dizer. Ricardo sentiu a garganta apertar com a emoção, lembrando-se das palavras exatas que Marina havia usado em várias ocasiões. Ela ficaria muito feliz em nos ver assim, concordou ele, olhando para cada uma das mulheres que agora formavam o círculo de proteção e amor ao redor de sua filha. Patrícia segurou a mão de Joaquina por um momento, um gesto simples, mas profundamente significativo. Obrigada por me dar uma segunda chance, senhora Joaquina, e por me permitir fazer parte desta família. A mulher mais velha apertou a mão da jovem, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão e renovação. Obrigada a você, minha querida, por me ensinar que nunca é tarde para mudar, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. Enquanto limpavam a cozinha juntas, os três adultos continuaram conversando, planejando pequenas mudanças na rotina que permitiriam a Ricardo passar mais tempo com Ana Clara, organizando atividades que Joaquina poderia fazer com a neta, discutindo maneiras de tornar a casa ainda mais acolhedora e funcional para uma família em crescimento. Quando chegou a hora de colocar Ana Clara para dormir, todos subiram juntos. Ricardo deu banho na filha, enquanto Patrícia preparava o quarto e Joaquina escolhia uma história para ler. A rotina noturna, que antes era solitária e melancólica, transformou-se numa celebração coletiva do amor familiar. Ana Clara adormeceu nos braços do pai, mas cercada pelo carinho de suas três figuras parentais, cada uma contribuindo com seu próprio estilo de amor e cuidado. Quando desceram, deixando a bebê dormindo tranquilamente, Ricardo sentiu que finalmente podia respirar fundo e relaxar completamente. "Mãe", disse ele abraçando Joaquina, "obrigado por ter a coragem de mudar. Sei que não foi fácil." Joaquina retribuiu o abraço com força, sussurrando no ouvido do filho. "Obrigada a você por ter a coragem de me confrontar. Seu pai estaria orgulhoso da forma como você protegeu sua família hoje." Patrícia observava a cena com um sorriso emocionado, sentindo-se verdadeiramente parte daquela família pela primeira vez desde que havia chegado àquela casa. Quando Ricardo se virou para ela, estendendo o braço para incluí-la no abraço, ela não hesitou em se juntar a eles. "Agora somos uma família de verdade", disse Ricardo, olhando para as duas mulheres que haviam se tornado os pilares de sustentação de sua vida e da vida de Ana Clara. "E vamos enfrentar juntos tudo o que o futuro trouxer." Joaquina assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. "Sim, meu filho, juntos como deve ser." Patrícia sorriu, finalmente permitindo-se acreditar que havia encontrado não apenas um emprego, mas um lar verdadeiro. "Juntos", repetiu ela, selando aquele pacto de amor e compromisso mútuo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Ricardo dormiu profundamente, sabendo que sua filha estava segura, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, cercada por pessoas que a amavam incondicionalmente. Joaquina, em seu quarto, olhou para a foto do falecido marido na mesinha de cabeceira e sussurrou: "Consegui, meu amor. Aprendi a ser a pessoa que você sempre soube que eu poderia ser." E Patrícia, em seu pequeno quarto, escreveu uma carta para a mãe no interior, contando sobre as mudanças maravilhosas que haviam acontecido e sobre como finalmente se sentia verdadeiramente em casa. A casa, que pela manhã havia sido um campo de batalha emocional, agora respirava paz, amor e esperança.
Era o começo de uma nova fase para todos eles. Uma fase construída sobre as bases sólidas do respeito mútuo, da comunicação honesta e do compromisso compartilhado com o bem-estar de Ana Clara. Mas enquanto eles dormiam tranquilos, nenhum deles poderia imaginar que os eventos daquele dia haviam sido observados de longe por olhos que não aprovavam as mudanças ocorridas na dinâmica familiar. Alguém que havia investido tempo e energia em manter as coisas exatamente como estavam. Alguém que não ficaria satisfeito em ver Joaquina abdicando de seu papel de controladora da família. Na manhã seguinte, quando o telefone tocasse com uma ligação que mudaria tudo novamente, eles descobririam que nem todas as batalhas haviam sido vencidas e que alguns inimigos podem estar muito mais próximos do que jamais imaginaram. Mas por enquanto, naquela noite de transformação e reconciliação, a família finalmente havia encontrado a paz que tanto buscava, sem saber que em breve seria testada de maneiras que nenhum deles poderia prever. Amanhã será um novo dia, murmurou Ricardo antes de adormecer, e estaremos prontos para enfrentá-lo juntos. A manhã seguinte trouxe consigo uma sensação de renovação que pairava sobre a casa como uma brisa suave e revigorante. Ricardo acordou naturalmente, sem o peso habitual da melancolia, e ao descer, encontrou Patrícia preparando o café da manhã enquanto cantarolava baixinho, Ana Clara brincando tranquilamente no cercadinho da cozinha. Joaquina apareceu logo em seguida, vestida de forma mais casual do que seu habitual. E pela primeira vez em meses, a atmosfera matinal era de paz genuína. "Bom dia, família", disse Ricardo, pegando Ana Clara no colo e sentindo como a palavra família soava natural e completa. "Dormiram bem?" Patrícia sorriu, servindo café fresco. "A Ana Clara dormiu a noite toda, Sr. Ricardo. Acho que ela também sentiu que as coisas estão mais calmas." Joaquina assentiu, acariciando a neta. "Eu dormi melhor do que tenho dormido em anos. A consciência tranquila realmente faz milagres." Eles estavam terminando o café quando o telefone fixo tocou com insistência. Ricardo atendeu, franzindo a testa ao ouvir a voz familiar do outro lado da linha. "Ricardo, sou eu, Cláudia. Estou no aeroporto, chego em 1 hora. Precisamos conversar urgentemente sobre o que está acontecendo nessa casa." A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Ricardo com uma sensação de apreensão que ele não sentia desde a véspera. Cláudia, sua irmã mais velha, vivia na Europa há 5 anos e raramente visitava o Brasil, exceto quando julgava necessário intervir em assuntos familiares. "Era a Cláudia", explicou ele para as duas mulheres, notando como Patrícia empalideceu ao ouvir o nome. "Ela está chegando." Joaquina suspirou pesadamente, compreendendo imediatamente as implicações. "Eu liguei para ela ontem à noite, na empolgação de compartilhar nossa reconciliação. Esqueci que Cláudia sempre viu minha rigidez como uma virtude, não como um defeito a ser corrigido." Patrícia começou a recolher as xícaras com movimentos nervosos. "A senhora Cláudia não gosta muito de mim, não é? Ela sempre foi muito exigente quando visitava." Ricardo colocou a mão no ombro da jovem, transmitindo segurança. "Patrícia, não importa o que minha irmã diga ou faça. As mudanças que fizemos são definitivas. Você faz parte desta família agora e família se protege." 1 hora depois, o som de um carro parando na entrada anunciou a chegada de Cláudia. Ela entrou pela porta principal como um furacão elegante, vestida com roupas de grife da cabeça aos pés, trazendo consigo uma mulher de meia idade em uniforme branco e impecável. "Ricardo, mamãe", cumprimentou friamente, varrendo o salão com olhar crítico. "Vim o mais rápido possível para impedir que cometam a maior insensatez de suas vidas." Ricardo cruzou os braços, bloqueando simbolicamente o caminho da irmã. "Bom dia, Cláudia."
E que insensatez seria essa? Cláudia gesticulou dramaticamente. Mamãe me contou que vocês estão jantando com a empregada, pedindo desculpas para ela, tratando-a como se fosse da família. Isso é inaceitável. Ela indicou a mulher ao seu lado. Esta é a senhora Magalhães, governanta e enfermeira pediátrica formada na Suíça. Ela vai assumir imediatamente os cuidados com Ana Clara e a gestão desta casa. Chega de amadorismo sentimental. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Ricardo sentiu a raiva subir como uma onda quente, mas manteve a voz controlada. Ninguém vai assumir nada aqui, Cláudia. Patrícia cuida muito bem da minha filha. E você não tem o direito de contratar funcionários para minha casa sem me consultar. Cláudia avançou um passo, assumindo uma postura desafiadora. Eu tenho o dever de proteger o patrimônio desta família e a segurança da minha sobrinha. Uma babá sem qualificação adequada, cuidando de uma herdeira? Vocês perderam o juízo. Joaquina, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Pare com isso imediatamente, Cláudia. Você não está aqui para proteger ninguém além dos seus próprios preconceitos. Eu passei décadas agindo como você, medindo superioridade pela distância que mantinha dos outros. E isso só me trouxe solidão e amargura. Cláudia olhou para a mãe como se estivesse vendo uma estranha. Mamãe, a senhora está se ouvindo? Essa garota fez uma lavagem cerebral na senhora e agora quer jogar fora toda a nossa tradição familiar? A discussão foi interrompida pelo choro de Ana Clara, vindo do andar superior. Patrícia, que havia se mantido discreta na cozinha, apareceu rapidamente descendo as escadas com a bebê no colo, tendo ido buscá-la assim que ouviu o choro. A jovem parou no centro do salão, segurando Ana Clara protetoramente, visivelmente intimidada pela presença hostil de Cláudia. Então essa é a famosa Patrícia, disse Cláudia com desprezo evidente. Já se sente dona da casa, descendo pelas escadas principais como se fosse da família. Patrícia engoliu em seco, mas não recuou. Ana Clara acordou assustada com as vozes altas. Eu só vim acalmá-la. A senhora Magalhães estendeu as mãos de forma mecânica. Entregue-me a criança. Sei como acalmá-la adequadamente. Ana Clara, percebendo a aproximação da estranha, enterrou o rosto no pescoço de Patrícia e começou a chorar mais alto, agarrando-se ao uniforme da babá com desespero. Ela não quer ir, disse Patrícia, recuando e abraçando a menina com firmeza. Ela não conhece a senhora. Cláudia perdeu completamente a compostura, avançando em direção a Patrícia com fúria. Sua insolente! Entregue minha sobrinha agora. Você está sendo demitida por incompetência e insubordinação. Pegue suas coisas e saia desta casa imediatamente. Ricardo explodiu com uma força que fez as paredes tremerem. Basta! Sua voz ecoou pelo salão com tanta intensidade que até Cláudia recuou assustada. Ninguém vai ser demitido aqui, Cláudia. A única pessoa que vai sair desta casa agora é você e essa mulher que trouxe. Ele caminhou até Patrícia e colocou a mão protetoramente nas costas de Ana Clara, acalmando a bebê com sua presença. Você acha que sabe o que é melhor para minha filha? Você, que vem aqui 2 vezes por ano e mal sabe quantos dentes ela tem? Você, que nunca passou uma noite acordada preocupada com uma febre dela? Cláudia tentou recuperar o controle, ajeitando o blazer com mãos trêmulas. Estou tentando salvar você de si mesmo, Ricardo. Essa moça viu uma oportunidade de ouro, um viúvo rico e vulnerável. Ela está manipulando você através da criança. As palavras cruéis cortaram o ar como lâminas. Patrícia sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas manteve a dignidade. Eu nunca faria isso. Eu só quero o bem da Ana Clara. Joaquina caminhou até Cláudia e segurou-a pelos ombros, obrigando a filha a encará-la. Olhe para mim, Cláudia. Você vê manipulação aqui?
Ou ver uma família que finalmente aprendeu a amar de verdade? Ontem à noite jantamos juntos, rimos, conversamos. Pela primeira vez em anos, esta casa pareceu um lar, não um museu frio. Cláudia se soltou violentamente. Isso é traição de tudo que papai construiu. Ele deve estar se revirando no túmulo. Ricardo assumiu uma calma gelada que era mais assustadora que seus gritos. Papai teria vergonha da sua atitude, Cláudia. Ele valorizava caráter acima de tudo. E o caráter de Patrícia vale mais que todo o dinheiro que você gasta tentando preencher o vazio da sua vida. A irmã ficou pálida, atingida no ponto vulnerável. A governanta suíça, percebendo que não haveria emprego ali, recuou discretamente para perto da porta. Muito bem, disse Cláudia, a voz tremendo de fúria. Fiquem com sua vidinha medíocre e sua empregada de estimação. Mas não venham chorar quando ela mostrar as verdadeiras garras. Ricardo caminhou até a porta e a abriu, o gesto definitivo. Patrícia não está tentando tomar o lugar de ninguém. Ela ocupou o lugar dela, um lugar de respeito que conquistou. Marina, onde quer que esteja, prefere ver a filha sendo amada por alguém bondoso do que criada por regras frias e tias amargas. Vá embora, Cláudia. Só volte quando estiver pronta para respeitar quem vive nesta casa. Cláudia saiu batendo saltos no mármore, seguida pela governanta. A porta se fechou com um baque que selou o fim do conflito. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de alívio. Patrícia ainda chorava, tremendo com a adrenalina. Me desculpe, senhor Ricardo. Não queria causar briga entre vocês. Talvez seja melhor eu ir embora. Ricardo segurou suas mãos firmemente, olhando-a nos olhos. Nunca mais diga isso, Patrícia. Você não causou briga nenhuma. Essa briga existia entre o passado e o futuro, e você nos ajudou a escolher o lado certo. Joaquina se aproximou, colocando a mão no ombro da jovem. Você fica, querida. Você é família agora e família defende família. Ana Clara, sentindo a calma retornar, levantou a cabeça e balbuciou algo que soou como aprovação. Ricardo riu, pegando a filha no colo. Viu? Até a Ana Clara concorda. Assunto encerrado. Os meses seguintes trouxeram uma transformação profunda e duradoura. Ricardo implementou mudanças no trabalho, contratando um gerente para dividir responsabilidades e estabelecendo limites claros de horário. A empresa prosperou porque ele estava mais equilibrado e focado. Joaquina cumpriu todas as promessas, aprendendo a cuidar diretamente da neta, descobrindo alegrias simples que havia perdido por décadas de rigidez. Patrícia, sentindo-se valorizada e segura, floresceu em sua função, trazendo inovações e uma alegria contagiante para a rotina familiar. Numa tarde ensolarada, 6 meses depois da visita de Cláudia, eles estavam no jardim fazendo piquenique. Ricardo empurrava Ana Clara no balanço, enquanto Patrícia e Joaquina organizavam a comida na toalha xadrez. A cena irradiava a harmonia pura. Recebi um e-mail da Cláudia ontem, comentou Joaquina, observando o filho brincar com a neta. Ela disse que está fazendo terapia. A forma como defendemos Patrícia naquele dia a fez questionar muitas coisas sobre a própria vida. Patrícia sorriu ao ouvir isso. Todo mundo merece uma segunda chance, não é? Se a senhora conseguiu mudar, ela também consegue. Ricardo admirou mais uma vez a generosidade daquela jovem, que mesmo após ser humilhada, ainda torcia pela redenção de quem a ofendeu. O amor é a única força capaz de transformar pessoas de verdade, disse ele, sentando na toalha com Ana Clara no colo. Ana Clara bateu palminhas ao ver um pássaro pousar perto deles, e todos riram, unidos por aquele momento simples e perfeito. Não havia mais barreiras entre eles, apenas respeito, gratidão e um carinho que ligava aquelas vidas de forma irrevogável. Enquanto o sol se punha tingindo o céu de dourado, Ricardo olhou para sua mãe, que ria de uma piada contada por Patrícia, e para sua filha, que dormia tranquila em seus braços.
Pela primeira vez, a dor da perda de Marina havia dado lugar a uma saudade serena e a certeza de que a vida podia ser bela novamente. Às vezes, é preciso que tudo desmorone para reconstruirmos sobre bases mais sólidas. A vida havia lhe tirado muito, mas também dado presentes inesperados. A redenção de sua mãe, a lealdade de Patrícia e o futuro brilhante de Ana Clara. Patrícia, chamou ele suavemente. A jovem se virou, o rosto iluminado pelo pôr do sol. Sim, senhor Ricardo. Ele sorriu, balançando a cabeça. Obrigado. Por tudo. Ela sorriu de volta, entendendo perfeitamente o peso daquelas palavras. Somos família. Ali, sob o céu crepuscular, Ricardo percebeu que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou propriedades, mas na coragem de amar, perdoar e acolher quem nos faz bem. Ele apertou Ana Clara contra o peito e fechou os olhos, absorvendo a perfeição do momento. Vamos entrar, disse finalmente, levantando-se e estendendo a mão para as duas mulheres. Nossa vida nos espera. E enquanto caminhavam juntos em direção à casa, Ricardo soube que havia aprendido a lição mais valiosa de todas. Que família verdadeira não é definida pelo sangue que compartilhamos, mas pelo amor que escolhemos cultivar, pelos valores que defendemos juntos e pela coragem de sempre escolher a compaixão em vez do orgulho, a humanidade em vez da aparência, o coração em vez das convenções vazias.